Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Clarence, nesta noite de quarta-feira. Sintam-se acolhidos. E vamos iniciar nossa reunião lendo uma pequena mensagem de um livro de reflexões, Psicografia do Seu Altivo, a mensagem do Espírito de Baltazar, que nos diz assim: Jesus nos ensinou a técnica da fraternidade total, absoluta e pura. Inicialmente, em uma festa de casamento, manteve-se junto aos amigos. Mesmo nos momentos em que trabalhava para o progresso da humanidade, jamais esteve sozinho. Em suas curas, sempre esteve acompanhado de discípulos. Nas pregações, convocava as multidões e nos momentos dolorosos que culminaram com o seu julgamento e crucificação, manteve-se ao lado de pessoas, mostrando que a convivência fraternal é a maior necessidade do homem de todos os tempos. Muito bem, na sequência vamos ler uns avisos. Que nós dispomos de serviço de radiação impressa, né? Basta colocar os nomes com o endereço uma vez por mês nas caixinhas azuis que ficam na entrada da casa. A irradiação para os encarnados, caso a pessoa tenha ideias suicidas, colocar essa observação. E na prece para desencarnado, caso tenha feito, né, através do suicídio, a gente pede também que coloque esta observação. Aqueles que desejarem conversar com alguém ao final da reunião, dirijam-se aqui à mesa e indicaremos uma pessoa para fazer o atendimento fraterno, conversar com a pessoa. A casa oferece o curso de valorização da vida aos sábados, às 16 horas, sem pré-requisitos. E você que tem 60 anos ou mais, venha participar do Centro de Convivência Vicente de Paulo, que é toda terça-feira, das 9 às 12 horas. E a casa também faz distribuição de cesta básica a famílias já cadastradas e quentinhas para as pessoas em situação de rua. Para a manutenção destes serviços, aceitamos doações de mantimentos não perecíveis. É só trazer e colocar naquela caixa que fica lá embaixo, na entrada. Os trabalhadores da casa que atuam na divulgação doutrinária estão convidados a participar de uma manhã de reflexões sobre esta tarefa. Orientações ao expositor espírita. Será dia 18 de agosto, das 9 às 13 horas, aqui no SEIC. Nós não estamos aceitando coletas de caixa de leite, vidros, saco plásticos de alimentos como açúcar, feijão, arroz, para reciclagem. Essas coisas não reciclam. E continuamos aceitando doações de plástico duro, PET, papéis branco, misto, papelão, metais pequenos, alumínio, ferro, óleo, vegetal usado. E agradecemos a todos a colaboração. Para melhores informações, só nos procurar no fim da reunião. Por favor, silencie ou desligue os celulares para que não atrapalhe a reunião. E agradecemos a todos. Então, vamos agora ler esta página que vocês têm em mãos. É uma psicografia de Chico Xavier, que está no livro Caridade, de André Luiz, cujo título é Sem Caridade. Sem a caridade do trabalho para as suas mãos, o seu descanso pode transformar-se em preguiça. Sem a caridade da tolerância, o seu trabalho seguirá repleto de entraves. Sem a caridade da simpatia para com os necessitados de qualquer procedência, as suas palavras de corrigenda serão nulas. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sem a caridade da desculpa fraterna, seus problemas seguirão aumentados. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermiço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro de luta, sofre e chora no trato com as próprias imperfeições. O orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a sua franqueza será crueldade. Sem a caridade do concurso desinteressado e fraterno, as dificuldades crescerão indefinidamente.
Sem a caridade em nosso caminho, tudo se converterá em inquietude, sombra e sofrimento. Por isso mesmo, adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. André Luiz. Bela página, né? Então vamos unir nossos pensamentos depois dessa bela página numa prece de agradecimento por mais uma vez estarmos aqui nos reunindo na casa de Clarencio, envolvido por essa espiritualidade amiga, esses bondosos, incansáveis e anônimos trabalhadores do bem. Nesse momento envolve a cada um de nós que aqui estamos, pacificando os nossos corações, as nossas mentes, aliviando as nossas dores. Que eles possam, nesse momento, principalmente envolver o Zé Luiz, que nos falará hoje sobre uma passagem do Evangelho, e a Bárbara, que fará a sustentação dos passos, comentando o livro Caminho, Verdade e Vida. Assim, agradecido por mais uma vez estarmos aqui, possamos pedir a devida permissão a todos esses trabalhadores do bem desta casa, a Clarence, nosso mentor, mas sobretudo a Jesus e a Deus, a devida permissão para darmos por iniciado a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Os itens são os 8 e 9. Vai falar de fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Eu vou ler só o 8 para o Zé Luiz ter mais tempo para nos falar. 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os separa no cemitério. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, e nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente, condenando-os para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então vamos passar agora a palavra para o Zé Luiz e que Jesus o abençoe. Boa noite a todos. Tá na hora de responder, moçada. Boa noite a todos. Tá aí. Eu acredito que quando Jesus se reunia com seus, não só apóstolos, mas com todos, lá em Jerusalém, Cafarnaum, era um momento de grande alegria, porque iam os aflitos, os sofridos, ouvir uma palavra de conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai falar de um tema muito difícil, que o tema de hoje é caridade. E eu já vi muito palestrante, pegar aquela questão do Livro dos Espíritos, a pergunta que foi feita, o que é caridade para o Senhor Jesus? E com todo respeito, eu entendo a resposta, mas eu fico muito preocupado. Porque o que é caridade, segundo entendia Jesus? Benevolência para com todo mundo. Não consigo. Indulgência para com o erro dos outros. Esse não consigo de jeito nenhum. Perdão das ofensas. Lascou. Eu não sei fazer caridade.
E isso me causa uma preocupação enorme. Por quê? Porque a bandeira da doutrina espírita não é fora da caridade na salvação, então eu não tenho salvação. Olha que, né, que pensamento que a gente começa, se a gente for refletir e não tomar muito cuidado, eu vou tentar não gritar, você me alerte, por favor, né? Porque a doutrina espírita é empolgante, então ela me empolga e eu começo a falar alto. Então eu tenho que me aprender a ser disciplinado, porque eu não sou. Porque o que a gente pretende quando entra na casa espírita? Eu queria ser caridoso de uma vez só. Sair fazendo caridade. Você está precisando de caridade? Né? Você está precisando de caridade? Jéssica, está precisando de caridade? Você... E a gente tem essa ideia errônea. O que é caridade? Não vem com benevolência, indulgência e perdão, porque isso não entra em mim. Porque eu não sou benévolo, eu não sou indulgente e eu não sou o cara que perdoa. Então, como é que a gente vai conseguir entender o que seja a caridade? Aí eu fui me recorrer a quem? A Jesus. Aonde? Em Jesus no lar. Em Jesus no lar, tem uma lição belíssima. Isso aqui. O meu livro, a minha filha virou para mim e falou assim: ah, pai, você tem Jesus no lar? Eu falei assim: tenho. Eu falei assim: mas eu também tenho. Eu falei assim: não, mas eu quero o seu, que está tudo anotadinho, porque a mãe anota tudo, então... Aí eu falei: beleza, então vamos... Aí eu perdi o livro para minha filha, né, óbvio. E ela está grávida, ainda fica, né, mais complicado negar, porque pode dar terçol, alguma coisa parecida. E o que é caridade? Foi a mesma dúvida que surgiu numa lição lá no Jesus no Lar de Neo Lúcio. A lição número 20, a caridade desconhecida. E qual foi a indagação? Pedro, nosso querido Pedro, sou apaixonado por Pedro, ele disse o seguinte: como expressar a compaixão ou a caridade sem dinheiro? Perguntou isso a Jesus. Olha que coisa importante. Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Ou seja, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar a outra pessoa, que normalmente todos nós estamos precisando de dinheiro, né? Se você perguntar à pessoa mais rica do mundo, e ela vai sempre querer mais dinheiro. Por quê? Porque nós somos insaciáveis. Como espíritos ainda não evoluídos, a gente sempre quer ter, mas dificilmente a gente quer ter. E a doutrina espírita, ela nos ensina que o ter não tem valia. Por quê? Eu vou assustar vocês agora. Todo mundo aqui vai desencarnar. Nós vamos morrer. O que levamos das coisas do mundo? Nada. Então, por que tanto apego às coisas do mundo? Essa é a indagação que a doutrina espírita nos faz. E essa foi a indagação que Pedro fez a Jesus. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar o outro? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava a se admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando Jesus contou uma história. Isso é maravilhoso, porque o mestre sempre buscava nas coisas, né, tangíveis, nas coisas que nós podemos ter, e ele ensinava com essa história que eu vou contar para vocês. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia numa pobreza alarmante. De modo algum podia retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras, gestos, conforto, gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir um agasalho, um pão, com as pessoas famintas à margem da estrada. E às vezes é a dificuldade da gente, né? A gente às vezes quer ajudar o outro e a gente não sabe como.
E aí vem a esmola, né? E às vezes a esmola não é o que a pessoa precisa. Rodeado de filhos pequenos, era escravo do lar, que lhe absorvia todo o tempo. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele podia vencer o mal em si. Não fazendo a caridade de dinheiro, de distribuição, mas ele podia vencer o mal em si. Isso me calou muito fundo, por quê? Porque muitas vezes a gente não gosta de vencer o mal na gente, né? A gente gosta de, né? Ai, tem ali um monte de gente matando os bandidos. Ai, que maravilha, onde? A gente tem essa ideia. A ideia de vingança ainda está muito no nosso pensamento, ao invés da ideia do perdão, ao invés da ideia de ajudar, ao invés da ideia de auxiliar, de transformar a pessoa que está desviado do caminho, como todos nós aqui estamos, mas não estamos tanto, eles talvez estejam mais. A gente não tem uma ideia de orar por eles, né? Vibrar por eles para que eles entendam o que Jesus quis dizer para cada um de nós. No fora da caridade não há salvação. Vamos continuar. Assim é que passou a extinguir dentro de si todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Isso me bateu muito fundo. Por quê? Porque nós somos assim. A gente vê uma coisa e a gente às vezes tem muito mais olho mau do que um olho bom. A gente gosta de se vincular às coisas negativas do que às coisas positivas. A menina tirou a medalha de prata. E aí todo mundo fica assim, mas por que não a de ouro? A gente tem essa mania. E que coisa maravilhosa ela ter tirado a medalha de prata. E aí quando ela tira a medalha de ouro e a outra, que sempre tira a medalha de ouro, tira de prata, a gente fala, bem feito. Bem feito para a outra. E não enaltece aquela que tem a medalha de ouro. Olha como nós somos terríveis. Eu fico pensando Jesus naquela época, nós todos, né, a doutrina espírita diz pra gente que a gente estava encarnado aqui, no planeta. Conhecemos Jesus. Eu brincava com o Domício dizendo que eu estava preso. Não cheguei a conhecer pessoalmente o Cristo. Mas a gente está começando a conhecer agora. Então a gente tem essa mania de se arraizar ao mal. E a gente tem que vencer isso. Como esse companheiro fez. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês. Nós fazemos isso? Tu viu o que aquela médium fez naquele dia? O que foi? Não, conta para mim. Ah, ela fez a caridade. Ah, não, isso não é importante. Porque a gente gosta de ver o mal. Então ele começou, esse companheiro, na história do Cristo, ele começou a vencer o mal dentro dele. E aí ele continua dando várias informações. Eu não vou ficar lendo para não ficar chato. Só vou ler alguns trechos. Então, ou seja, na lição 20, vê lá, Jesus no lar, é muito bonito. Quando insultavam ele e batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade habitual. Na calúnia, não encontrava acesso à sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. E aí eu me lembro de Chico Xavier, que ninguém tinha nada a falar mal do Chico. Caluniavam ele, mas nada alcançava aquele espírito. E aí continua mais à frente. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Ele catava as pedras na rua para que nada pudesse ferir os outros. Adotando essas diretrizes, chegou o termo da jornada humana. Ele desencarnou. E ele chega lá na espiritualidade, como diz assim, nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado,
porque ele não conseguiu fazer a caridade em dinheiro. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Olha que interessante. Ele não fazia a caridade como nós entendemos. Ele somente, não sei nem se eu podia falar somente, né? Mas ele conseguiu vencer o mal nele. Isso cala muito fundo na gente, porque quando nós falamos de caridade, a gente pode agora, a partir da lição do mestre, e o mestre conclui, deixa eu fazer a conclusão do mestre para depois eu falar, porque a conclusão do mestre é maravilhosa. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar perconsciente e calmo, e concluiu em tom maior: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Olha outro jeito de caridade desconhecida. Chegamos aqui na quarta-feira retrasada para trabalhar com os assistidos numas oficinas que nós temos aqui pela manhã, no sábado. E quando chegamos, íamos falar sobre reencarnação. Difícil falar de reencarnação para as pessoas que não conhecem, que não têm contato e têm a dificuldade. Eu cheguei 8h30 da manhã, eram quase 9 horas da manhã aqui no Clarencio. A companheira chegou desequilibradíssima, xingando todo mundo, brigando com todo mundo. E eu olhei para aquilo, fiquei... E ao princípio, né, a gente vem com a ideia da caridade. Ele falou assim, onde eu devo fazer a caridade? E aquela companheira destoou, porque ela brigava. E eu falei, nossa, não vou. Aí pensei assim, não, a ideia não é essa. A ideia de transformar... Clarencio deu uma mensagem aqui, lá no Centro Espírita. Altivo virou através do Altivo... Clarencio virou para a gente e falou assim, não tentemos afastar o mal. Nós temos que transformar o mal em bem. Olha a proposta, né, difícil. Hoje, conversando com uma companheira, falando assim, minha rua está botaram uma barricada na minha rua. Eu falei, opa, é o momento de orar. Não adianta tentar lá tirar a barricada, porque não adianta. Mas então é o momento de quê? De você modificar isso. E fazer uma modificação orando. Fazendo uma visita fraterna a uma companheira, tinha um jogo de futebol que desequilibrava ela totalmente. Porque a bola caía na rua, a bola caía no quintal dela. Ela já tinha furado umas 3 bolas. E aí ela virou para mim e falou assim, Luiz, como eu me livro disso? Aí eu falei assim, eu tenho uma solução ideal. Não fui eu, né? Foi o guia espiritual que falou. Ela, qual? Ore pelos companheiros. Ela falou, tu está falando sério? Porque às vezes a gente, né, brinca tanto que no momento que a gente fala sério, eu não acredito. Eu falei assim, ore, experimente. Olha, eu vou fazer todo dia. Eu falei, todo dia. Seja perseverante. E ela começou a fazer. As nossas visitas são primeiro sábado e terceiro sábado. Passaram 15 dias, eu cheguei lá, ela virou para mim, ela já até desencarnou. Ela virou para mim e falou assim, Zé Luiz, estou muito obrigado. E eu já nem lembrava. Eu falei, obrigado por quê? Eu falei assim, a bola se deslocou. Agora eles estão jogando bola do outro lado. Bastou com que eu fizesse as orações pelos companheiros. Olha como a nossa vibração também atrai, porque o mal atrai. Nós não estudamos na doutrina espírita que nós temos afinidades. Por que viemos na casa espírita? Porque nós temos afinidade com a doutrina espírita. E para quê? Para aprendermos hoje sobre caridade, aquilo que nós não conseguimos fazer. Da maneira que Jesus fazia. Então a gente começa a procurar a caridade da maneira que nós conseguimos fazer. Vamos começar a vencer o mal dentro de nós? E aí eu cheguei na reunião, a companheira desequilibrada, eu olhei para ela e falei assim, eu não vou permitir que ela me desequilibre. E eu falei, minha irmã, o que houve?
Estou com meu filho internado no Getúlio Vargas. Eu falei, qual é o motivo? Aí eu falei assim, minha irmã, tu tem toda a razão de estar revoltada. Eu quero que você brigue mais. E ela ficou me olhando com aqueles olhos, porque imagina só, alguém está revoltado. Quando você está revoltado, você quer o quê? Reclamar. Para reclamar, para quê? Chamar atenção. Se alguém te dá atenção, mesmo que você não reclame, parece que as nossas reclamações não têm fundamento. Né? Eu virei uma vez, o cara me fechou, abri o vidro do cara, eu falei assim, bom dia, tudo bom com o senhor? Aí ele olhou para minha cara e falou, bom dia. Eu falei assim, eu queria me desculpar com o senhor. Aí ele, por quê? Eu falei assim, eu não vi o senhor dar seta para entrar. E eu tive que entrar junto com o senhor. Me perdoe. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não botei a seta. Aí eu falei, eu que tenho que lhe pedir desculpas. Aí eu falei, desculpas aceitas. E aí ele virou, parecia uma coisa de maluco, né? Eu estava vindo para visita fraterna. Se eu tivesse indo para o trabalho, talvez não tivesse acontecido. E aí ele falou, desculpas aceitas. Aí eu falei assim, que ótimo. O senhor pode chegar o carro para lá para eu poder ir embora? Aí ele falou assim, claro, a sorte é que nós somos cristãos. Eu falei assim, esse homem me conhece? É verdade. Reconhecereis seus discípulos, os meus discípulos, disse Jesus, por muito se amarem. E eu olhei para ele e falei assim, somos cristãos. Ele falou assim, vai com Deus. Eu falei, muito obrigado. E fui embora. E aí, naquele momento, quando aquela menina estava na sua dificuldade, deixando o filho no Getúlio Vargas, para vir aqui ouvir a nossa sobre reencarnação, um tema difícil. E aí você dá atenção e fala assim, agora eu quero que você reclame, fale. Aí eu já falei tudo. Eu falei, não, fale mais, brigue comigo. E ela falou assim, mas eu não quero brigar com o senhor. Eu falei, que ótimo, então vamos falar sobre outra coisa. Porque hoje eu tenho uma coisa para contar para vocês. E ela olhou para mim e falou assim, o que é? Eu vou falar assim, é uma música do Zeca Pagodinho. Aí ela, uma música do Zeca? É. Só que eu vou mudar a letra. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na noite de hoje. Né, que o Zeca coloca, o que é caviar? Não comi, nunca vi, não soube, não sei o que falar, né? Não soube o que é. Eu não sei a letra, ai meu Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, reencarnação. Não comi, nunca ouvi, só ouço falar. E hoje é a mesma coisa, caridade. Não comi, não ouvi, só ouço falar. Então a gente tem que mudar. E ela cantou a música do Zeca Pagodinho para mim, isso que foi legal. Porque do mesmo jeito que eu não consegui cantar aqui, a Jéssica me ajudou, ela me ajudou também. E houve naquele instante aquela mudança de vibração. Que é isso que todos nós temos que fazer. É a caridade que Jesus ensinou aos seus apóstolos, a Pedro, nesse momento, nessa lição número 20 de Jesus no lar. A caridade desconhecida. Não precisamos ter dinheiro para fazer a caridade. Vençamos o mal dentro de nós. Isso é caridade. E isso eu consigo fazer. O tal da benevolência, indulgência e perdão, eu ainda não consigo. Mas vencer o mal em mim é um movimento que eu consigo fazer. E mas a todo instante, não. Tem momento que tira a gente do sério. Mas o importante é nós fixarmos isso na nossa mente para nós continuarmos. Por quê? Porque o desânimo, ele vem. Às vezes a gente fica, tá lá a rua fechada, tá os bandidos mandando, mas o sol está brilhando. A chuva cai. Há um movimento seu de crescimento. Nós podemos mudar isso. Como? Vibrando no bem. A única vez que eu fui assaltado aqui na Casa Espírita, porque eu já tive esse privilégio, Divaldo diz que quem nunca foi assaltado, né, está endividado, está com problema. Então, todos têm que todos precisam ser assaltados para poder ter aquela experiência. No dia que eu fui assaltado no Clarence, eu não sabia o que fazer. Eu olhei para ele e eu fiquei tão feliz comigo, porque fiquei com medo, né, de morrer, não sabia o que fazer, fiquei estático,
mas eu falei uma coisa para ele que até hoje eu guardo com o maior carinho. Eu virei para ele e falei assim: meu irmão, o que você quer? Que eu estava disposto a dar a ele o meu celular, a minha carteira, só que eu tive medo de botar a mão e ele pensar que eu tivesse armado, pego alguma arma e me matar. E aí eu perguntei para ele: meu irmão, o que você quer? Ele ficou tão assustado, entrou no carro e foi embora. Até hoje eu não sabia o que ele queria. Talvez ele nem soubesse, talvez ele quisesse só uma palavra de amor. Só que eu não sou Divaldo, nem aconselho a vocês a darem uma palavra de amor àqueles que estão assaltando. Não funciona desse jeito. Fui assaltado outra vez indo para um outro centro espírita, onde o companheiro foi extremamente cruel comigo. E está tudo bem. Tive uma dificuldade enorme de orar por ele. Levei 2 semanas para orar por ele, sabendo que tinha aquela vencer o mal que está dentro de nós, é isso. E eu falei assim: deixa eu olhar para aquele canalha. Não é assim. Deixa eu olhar para aquele irmão. Meu irmão? Não é possível. Não é possível. 2 semanas. E em 2 semanas eu consegui orar por ele. Eu falei: Senhor, ele não sabe o que faz. Foi o que Jesus disse quando estava sendo crucificado. E éramos nós que estávamos vendo Jesus morrer. E aí, muitas vezes, né, as nossas religiões dizem que Jesus morreu por nós. Não! Jesus não morreu por nós. Jesus mostrou o caminho. Ele exemplificou, nos mostrando que a morte, ele não existe. Ela não existe, porque nossa verdadeira pátria é no plano espiritual. É por isso que nós estudamos, é por isso que nós estamos tentando ao máximo nos libertarmos da matéria, que é difícil. Eu sempre falo isso: se eu tenho que sentar numa cadeira acolchoada, por que eu vou sentar numa cadeira de plástico? Eu quero sentar numa cadeira, né, acolchoada, fofinha. Por quê? Porque a gente busca essas coisas materiais. Mas a gente tem que ter consciência que se não tiver uma cadeira fofinha, eu vou sentar numa cadeira e vou dar graças a Deus por ter uma cadeira. Esse comportamento, essa maneira de pensar, ela começa a fazer uma modificação em nós enorme. Porque a gente quer simplesmente começar a ser caridoso. E a gente não consegue fazer isso. Tinha um amigo na Malé, há 35 anos atrás, tinha um amigo na Malé que passava, a gente frequentava a Malé todo domingo. Assistíamos 600 famílias lá com o seu altivo. E a gente era da triagem. Foi assim que eu conheci Marília, conheci Osternac, eu conheci Freitas, eu conheci o pessoal aqui antigo do Clarencio. E passava um companheiro na frente e falou assim: olha, quando eu me aposentar, eu vou aqui para ajudar vocês. E a gente: fulano, entra aqui logo, vamos ajudar a gente. Que a gente chegava às 7 horas da manhã lá na Malé para fazer o atendimento. Tinha os médicos, né? E a gente ficava no setor de triagem recebendo essas 600 pessoas para tratamento médico, dentário. E aí tinha as oficinas de atendimento lá no Leon Denis ao povo, mostrando a eles como funcionava a doutrina espírita. E aquele companheiro sempre passava, todo domingo ele passava: quando me aposentar, estarei aí. E ele desencarna antes de se aposentar. Olha a oportunidade que nós não podemos perder. Na noite de hoje, a gente tem que começar a vencer o mal em nós. Hoje, nós vamos sair daqui vencendo o mal dentro de nós. E se nós pudermos vencer o mal ajudando ao outro, se tivermos condição, que a gente se sensibilize e faça isso. Porque cada um de nós pode. Tem certeza, Zé Luiz? Tenho. Por quê? Lição 41, Jesus no lar. Um incentivo santo. Foi o questionamento. Eu esqueci de falar isso antes, mas o livro Jesus no Lar era o culto evangélico do lar que Jesus fazia normalmente na casa de Pedro. Ele se reunia. Já imaginou? Que maravilha! Falar e ouvir
indagar, ter a sua dúvida e ouvir Jesus. Devia ser maravilhoso isso. E aí perguntaram, sessão aberta na casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado na mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? E cada um de nós pode pensar: como eu vou fazer a caridade? Como eu vou fazer o bem se ainda grita em mim a dificuldade? Se grita em mim a imperfeição? Por como eu vou fazer essa modificação? É uma pergunta bonita, né, que fizeram para Jesus. Olha, e aí Jesus conta uma história de novo. Olha que história bonita. Um santo aprendiz da lei de Jesus, desses que se consagram friamente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante, quando refletiu sobre os defeitos de que se via portador, passou a se entristecer profundamente. E com isso, como muitos de nós às vezes faz, já que eu não posso, deixa eu ficar quietinho. E não! Olha que André Luiz fala sobre a caridade para a gente. A caridade, sinônimo de amor, é um desenvolvimento que cada um tem de nós, dentro de nós, para que nós possamos fazê-lo crescer. Porque se não fizermos, o que acontece? A gente fica paralisado. E esse companheiro se paralisou no ensinamento do Cristo. Sentindo-se, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento do Todo-Poderoso. É como nós, né? Quando a gente tem uma dúvida cruel, o que a gente faz? Na noite, a gente ora. Pede aos amigos espirituais que nos iluminem, dê a solução daquele problema que nos amarga. Se for possível, se nós tivermos capacidade, o esclarecimento, a resposta virá. Não tenham dúvidas. Por quê? Porque foi Jesus que nos disse, né? Pedis e obtereis. Mas como a gente pede? Pede com sinceridade ou a gente pede só por pedir? No ensinamento do Cristo, o companheiro pediu fervorosamente ao Todo-Poderoso que auxiliasse. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou, com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabe quantos coices deferiu hoje esse animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação, lá no sonho. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? O jumento. Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o anseio de tua casa e orneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguia responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos do empregador desalentado, arrematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito,
Se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, que, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Olha que lição bonita, eu me senti o próprio jumento, dando coice, brigando. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso na casa espírita. Nós chegamos na casa espírita e tem aquele monte de determinação. E aí você olha e fala assim, um monte de bobagem, para que isso? E aí a gente se revolta e quer fazer. Não, sejamos o melhor jumento possível para a doutrina espírita. Arrematou Jesus para a gente. O trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas ao charco. E aí vem na nossa mente imediatamente quem? Saulo, Paulo de Tarso, que naquele movimento que fez de sair de bandido, agressor, bandido não, mas agressor aos cristãos, perseguidor. Essa era a palavra que eu estava buscando. Perseguidor aos cristãos, ele passa a ser de perseguidor, ele passa a ser o perseguido. Porque ele conhece, ele compreende. Prova que a pergunta que ele faz quando ele vê o Cristo na estrada de Damasco, e que todo mundo aqui conhece essa história, é o quê? Senhor, o que queres de mim? Olha que a pergunta é muito interessante, porque primeiro ele pergunta, quem és? E aí Jesus responde, sou Jesus, aquele que tu persegues. Olha que coisa maravilhosa. E naquele movimento ele vira e fala assim, o que queres de mim? E aí um trecho antes disso, nós temos uma conversa de Pedro com Jesus, que Pedro fala mal de Paulo, de Saulo na época. E Jesus fala assim, Pedro, cala-te. Saulo é vaso precioso, porque Jesus conhece cada um de nós. E aí a gente tem que ter essa ideia de que, mesmo aquele criminoso que nós pensamos que não tem jeito, ele é nosso irmão. Ele é filho de Deus. Há jeito sim. Saulo de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Mas mais do que isso, ele não é perseguido, ele passa a exemplificar o evangelho do Senhor Jesus. É uma mudança radical. E aí eu adoro a figura de Ananias, eu sempre falo isso, mas eu acho empolgante, porque quando Jesus vira para Ananias e fala assim, entra em Damasco e vai curar Paulo, na época Saulo. E Ananias pergunta, como todos nós perguntaríamos, Senhor, o que me pedes? É Saulo mesmo que tu queres que eu cure? É a pergunta que eu faria também. Tu quer que eu vá curar o perseguidor, aquele que quer me matar? E aí Jesus vira para ele e fala, vai. E ele, demonstrando a fé, que eu digo para vocês que eu não tenho, ele entra em Damasco e cura Saulo de Tarso. Olha a movimentação de uma caridade que a gente não compreende. Que possamos, então, aquele que diz assim, não consigo, eu não tenho ainda envergadura moral para fazer isso. Meus irmãos, ninguém tem. Não pense que o Zé que está fazendo o uso da palavra hoje
tem envergadura moral de arrastar, como diz Emmanuel, pelos exemplos. Não tem. Eu me considero pior. O que é pior do que um jumento? Sou eu. Somos lesmas espirituais. O companheiro diz isso para cada um de nós. Mas como lesma, eu tenho que ser a melhor lesma. Eu tenho que ser a lesma mais rápida. A caminho de quem? A caminho do bem. A caminho do amor. E a gente tem que começar a compreender isso para fazermos as nossas modificações. Existe uma passagem do Evangelho que me cala muito. Eu não vou dizer que é a melhor passagem, porque é muito difícil a gente dizer qual é a melhor passagem do Evangelho. Mas tem uma passagem que me cala muito, que é a passagem de Jairo. Jairo tem a filha morta. E ele vai ao encontro de Jesus. A filha dele está mal, está para morrer. Ele vai ao encontro de Jesus. Todos já conhecem essa passagem, que é a passagem da mulher hemorriça. Por que essa passagem de Jairo está muito ligada com a mulher hemorriça? Porque quando Jairo chega a Jesus e fala: Senhor, minha filha está morrendo, vai lá curá-la. Jesus vira para ele e fala assim: vamos lá, se acalma-te, Jairo, vamos todos lá. Escolhe 3 discípulos e fala: tu entrarás comigo na casa, vamos até lá. E no momento que ele vai se deslocar para a casa de Jairo, vem a mulher hemorriça, 12 anos sangrando, e toca as vestes dele. E aí, uma virtude saiu de mim, diz Jesus. E ele fala: quem me tocou? E aí Pedro, deve ter falado assim: Senhor, estás louco? Tem todo mundo nos cercando, quem me tocou? Não dá para saber. E a mulher se apresenta, porque naquele instante ela ficou curada. E aí Jesus para e fala: tua fé te salvou. Mas o que me cala fundo nessa passagem é que eu tenho do lado Jairo com uma filha morrendo. E Jairo está lá, parado, firme, vendo, porque quando você quer curar a sua filha ou curar qualquer um dos nossos queridos, o que a gente quer? Que o médico vá imediatamente. E Jesus não estava indo imediatamente. E aí chega pessoas da casa de Jairo e fala: tua filha morreu. E aí Jairo vira para Jesus e fala: mestre, não precisa mais. Olha que dor esse pai devia estar sentindo. E Jesus adverte ele: Jairo, te calas. Tua filha dorme. Vamos lá. E ele continua o caminho. E Jairo vai com ele. Um de nós será que iria com Jesus? Naquele momento não duvidássemos dele. Ela já está morta, o que vai fazer lá? E Jesus vai à casa de Jairo. E aí fala aquela frase famosa, que eu até anotei, esqueci, que diz Talita cumi. Talita em hebraico significa menina. Cumi é erga-te, levanta-te. E a Talita se levantou. E naquele momento estavam dentro da casa 3 discípulos, o Pai e o próprio Cristo. Jesus precisava do fluido daqueles companheiros, e a gente estuda isso em doutrina espírita, para poder fazer movimentar os fluidos, para reanimar aquela criança. E ela se levanta. Olha como é importante esse momento em que o companheiro se desloca, se faz pequeno, compreende que a outra tinha sido curada e ele espera. E quantas vezes nós nos revoltamos, Gritamos, como aquela menina no sábado estava querendo gritar porque o filho estava internado. Quem era eu para culpá-la? Às vezes nós somos tão inflexíveis. Ainda bem que nós temos a espiritualidade que nos ajuda. Uma vez eu contei isso, mas é sempre bom repetir. Um calor terrível. Eu entrei no VLT, e o VLT tem uma característica de ser muito gelado. Aquele trenzinho, eu sempre achei que aquele trenzinho não ia dar certo. Está dando. E gelado o trem. E aí quando eu olhei, tinha um companheiro de rua, sentado na cadeira. E aí eu olhei, vinha fiscal. Aí no auge da minha ignorância, eu falei assim: eu quero ver a fiscal pedir o cartãozinho dele. Porque eu já tinha passado o meu cartãozinho.
E a fiscal passou direto. E aí eu pensei, vou chamar a polícia para tirar aquele rapaz dali. Olha que coisa. Não tinha orado, estava longe da casa espírita. Devia ser mais ou menos uma terça-feira, que é um dia antes de você ir para a casa espírita. Porque eu venho para a casa espírita para relembrar tudo aquilo que eu esqueço. E aí eu pensei, vou chamar a polícia. Nesse momento, o companheiro deita no banco. Aí eu falei, meu Deus, ele está ocupando 2 lugares. Quem vai tirar ele sou eu. E aí parecia aquele gladiador romano, né? Um centurião brabo. E na hora que eu fui levantar, eu só escutei o guia espiritual falando assim, não vai deixar o companheiro sentir a brisa refrescante do trem? Vai jogá-lo no calor? Por quê? Meus irmãos, me deu um banho de água gelada, não teria feito um efeito maior. Eu quase fui lá abraçar o companheiro. Por quê? Porque a gente esquece que é um filho de Deus, é um irmão nosso. E eu estava vendo apenas o quê? Um malfeitor. Eu já colocava ele, né, sujo, esquecido por todos nós. Naquele momento eu estava esquecendo que todos nós somos irmãos. E ele estava lá só pegando um gelinho. Estava tão gostoso, um friozinho bom. E lá fora um calor terrível. E aí o guia espiritual falou isso para mim, eu quase morri. Mas aí eu entendi como a gente tem que vencer o mal dentro de nós. Porque ainda somos bélicos, ainda somos tristes. Se a gente for ver o lírio que nasce do charco, como disse o Cristo, a gente não vai a gente não vai ver a beleza da flor cristalina, que o orvalho cai e é diamante. Não! A gente vai ver o lodo fétido, porque o lírio nasce do esgoto. E aí a gente vê o quê? O lírio belíssimo ou a gente vê o esgoto? A gente ainda vê o esgoto. E a gente precisa ver o quê? O lírio. A gente precisa ver a beleza da vida. E a beleza da vida, ela não está nas coisas materiais. Não está. Ela está nas coisas espirituais. E o que são as coisas espirituais? É aquilo que a gente aprende com Cristo. É o amor incondicional. O que falta em todos nós é esse amor. Tem uma passagem interessantíssima no livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira, e o livro é de Amélia Rodrigues, e a Amélia Rodrigues é o máximo, né? Que ela consegue, né? Nos livros dela, ela conta passagens do Cristo. Nesse livro, Vivendo com Jesus, ela não conta passagens, ela conta situações. Mas nos outros, Trigos de Esperança, nos 3 livros que ela tem, ela transborda poesia falando sobre o Cristo. Nesse livro, Vivendo com Jesus, ela conta a história de antes do nascimento do Cristo, que veio César, né? Veio Caio Júlio César Augusto. E esse imperador romano, ele teve a capacidade de pacificar Roma. Foi alguns séculos antes do nascimento do Cristo. Claro, teve o Herodes, o grande, que dizimou, né? Quando o Cristo nasceu, ele já mandou matar todo o que é primogênito. Por isso que, Zé, Xará, José e Maria Santíssima se mandaram e foram para Belém, para que não fossem mortos por Herodes o Grande. Então, Amélia Rodrigues, ela conta essa história dizendo que houve aquela pacificação de Roma para a chegada do Mestre Jesus. E é isso, né? E conta mais além, dizendo que nesse século, um companheiro ainda desiludido, jovem, nós normalmente jovens, com algumas exceções, nós somos destemperados. E aí vira para um sábio, um nobre sábio judeu, e pergunta: eu quero que você me esclareça o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus enquanto eu estiver num pé só. Olha o desafio. O que eu tenho que fazer? Resuma a Bíblia
o velho, no caso, o Velho Testamento, e me diga, enquanto eu estiver num pé só, o que eu devo fazer para ter o reino dos céus? E o sábio olhou para ele, riu e diz: ame. Pode botar o pé no chão. E ele ficou olhando e falou assim: como assim? E aí o sábio respondeu, resumindo: tudo o que foi colocado no Evangelho, tudo o que foi colocado no Evangelho foi para nos ensinar a amar. Olha que coisa fantástica. E a gente não aprendeu. A gente ainda está no aprendizado. Tudo o que foi colocado no Evangelho, toda a exemplificação do Cristo, foi para que a gente se amasse. Desenvolvesse em nós o amor. Através de quê? Caridade. A caridade que pode ser dinheiro, pode não ser. Como nós estudamos hoje os vários tipos de caridade. A finalidade qual é? O bem. Mas o que é o bem? E aí eu vou buscar na lição, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 42, Glória ao Bem, que está muito ligado ao evangelho de hoje, que fala que fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Emmanuel coloca para a gente o seguinte: a nossa malícia costuma conduzir-nos a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica no ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. Ou seja, a gente não consegue entender o bem que o outro faz. A gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue entender o que o outro faz. O egoísmo faloar crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse e dos característicos mais inferiores da personalidade. Essa é a característica mais inferior da personalidade. O bem nasce em qualquer lugar. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. E por fim diz: é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessa a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviços que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Que na noite de hoje, meus irmãos, porque o tempo já urge, que possamos compreender a importância de nós modificarmos esse entendimento que cada um de nós tem do bem. E se nós não conseguirmos, se nós conseguirmos fazer a caridade, doando alimento, doando tempo, assistindo as pessoas, ótimo, continuemos. Mas se nós não pudermos, que sejamos o melhor jumento, que sejamos o melhor burrinho para levarmos a cada companheiro e finalmente levarmos para nós mesmos a vitória de vencer o mal dentro de cada um de nós. Que Jesus possa sempre ser o marco nas nossas vidas para que a gente possa compreender a importância da caridade, a importância do bem, a importância daquilo que Jesus disse, né? Do trabalho que cada um de nós tem de fazer, quando ele disse que conhecereis seus discípulos por muito se amarem. Tenhamos a certeza que nós que estamos esse crachazinho, né, nós todos temos a responsabilidade de nos amarmos, mesmo com a dificuldade, mesmo não concordando com o pensamento do outro. Mas a gente precisa se amar e se entender para podermos ser fiéis a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz. Que a
as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós hoje. Graças a Deus. Obrigado, Zé Luiz. Dando sequência, eu vou ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que a Bárbara fará o comentário na hora dos passes, em cima dessa lição, que é a lição 151, cujo título é Mocidade. Tem uma passagenzinha aqui que é uma carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: foge também dos direitos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. A Emmanuel nos diz assim: quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precedam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente as mentalidades juvenis e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então vamos pedir aos médios agora que se posicionem para os passos. Vocês que tomarão os passos, não se deixem distrair, façam suas preces, suas rogativas. Graças a Deus, graças a Jesus, bendito seja esse momento dos passos, onde a espiritualidade vem através dos médios, nos transmitir fluidos que pacificarão as nossas mentes, os nossos corações. E seja então com o amparo e com a permissão desses trabalhadores desta casa, de Clarence, nosso mentor, mas sobretudo de Jesus de Deus, que possamos dar por iniciado o momento dos passos. Que assim seja, graças a Deus. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 151, Mocidade. Nos é trazido em várias obras literárias de que a mocidade é o período áureo de nossa existência, e ela contém a beleza das cores, o viço dos frutos, o brilho do sol, a claridade da lua, a naturalidade do dia, a leveza de uma brisa, a exuberância do mar, o frescor de uma chuva e muito mais. Derivada da infância e antecessora da maturidade, é uma fase de suma importância em nossas vidas. Época em que começamos a fazer nossas escolhas e a construir nossa história.
claro que, apesar de todas as qualidades atribuídas à mocidade, em alguns casos, desde muito cedo, o indivíduo começa a enfrentar desafios e dificuldades oriundos de uma pré-existência. Contudo, em todas as fases de nossa vida, recebemos a ajuda e o amparo de nossos anjos da guarda, os mensageiros de Deus em nossas vidas. Entretanto, a questão do bem viver se encontra alicerçada na continuidade da mocidade em nossas almas. Devemos manter em nossos corações a alegria de viver, sempre e em todas as situações por nós vividas. Manter a mente aberta para novas descobertas, evitando a velhice da austeridade, do preconceito em nossas atitudes. O equilíbrio sempre será a chave para a felicidade. Compreender que a beleza vem de dentro, como uma semente que germina de nossas boas ações e que contamina a todos que vivem em nossa volta. O corpo, sim, esse vai perdendo, a pouco e pouco, a energia e a vitalidade. Entretanto, a nossa alma pode se manter leve e serena com o frescor da juventude, administrando-se a maturidade com sabedoria, aceitando o que for inevitável e gerenciando as mudanças com boa alimentação, com bons hábitos, exercícios físicos, leituras edificantes, meditação, consultas médicas para o corpo e para a mente. No versículo de hoje, Paulo nos adverte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O que significa dizer para que fiquemos atentos às nossas escolhas, porque em nossa consciência está escrita a lei de Deus. E toda vez que acionamos a nossa consciência, entendemos onde está o bem e muitas vezes escolhemos o mal por nossa própria vontade. E daí vem o nosso sofrimento. Por quê? Todo homem sofre quando se afasta das leis de Deus. Por isso, a importância de nossas escolhas, desde a mocidade, para que na velhice possamos colher bons frutos. Então, quando se escolhe a porta larga, o caminho da perdição, através de excessos de todas as naturezas, seja para o corpo e para a alma, como apegos, maus tratos, grosseria, falta de educação, desobediência, preguiça, vícios, exageros, desequilíbrios mentais afora, caímos em um abismo de trabalhoso regresso. Entretanto, temos em Deus de misericórdia, que no primeiro sinal de arrependimento, envia seus mensageiros para nos estender a mão, nos ensinando o caminho de volta. E é por isso que temos que dar graças a Deus, hoje e sempre, a essa doutrina espírita que nos consola, orienta, educa e ensina todos os dias. Nos ensina que fora da caridade não há salvação, que devemos amar o nosso próximo, que devemos caminhar com o BIP, a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias, o perdão das ofensas, porque devemos perdoar para sermos perdoados.
A doutrina nos ensina que a família é uma ideia genial de Deus, que o nosso planeta é uma escola onde devemos passar as nossas provas para evoluir. E quando temos todo esse entendimento, nossas vidas tomam um rumo certo. Não significa dizer que estejamos livres das dificuldades. Não, não é isso. É que devemos seguir confiantes em Deus com a nossa fé. Esperança nas promessas do Cristo que com certeza vamos vencer. E do livro Antologia Espiritual, Divaldo nos traz a mensagem de Benedita Fernandes, intitulada Educação Espírita, que nos diz que a educação tem regime de urgência. Então, queridos amigos, que sejamos mais felizes seguindo na tarefa da educação. Que Deus possa abençoar a todos e confortar os corações. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse momento, então, que estamos de nossa parte, dando por encerrado a reunião desta noite, mais uma vez que possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nos reunindo. Possamos agradecer a Clarencio todo o amparo que tivemos. Que nossos guias espirituais possam nos levar aos nossos destinos em paz, em segurança. E junto a Jesus, essa espiritualidade superior, possamos nos unir em prece e que essas preces possam envolver todo o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta, que está passando por momentos tão conturbados. Então, agradecido por tudo que aqui recebemos, que possamos pedir devida permissão à espiritualidade amiga, esses incansáveis e bondosos trabalhadores do bem, a Clarencio, o mentor da nossa casa, mas sobretudo sempre a Jesus, esse Mestre querido e amado, e a Deus, nosso Pai misericordioso e bom, para que possamos dar por encerrada a reunião desta noite. Que assim possa ser, graças a Deus, que possamos ir todos em paz.